Graça e paz, irmãos. Amém. Querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos Sua presença fiel, prometida. Graças por olhar para nós através do precioso sangue do Cordeiro de Deus que o Senhor providenciou para a nossa vida, nossa libertação, nossa maduração. Agradecemos, Senhor, que o Senhor está conosco e que o Senhor é nosso alimento. Sim, Jesus. O Senhor mesmo que é o pão da vida. Desejamos de todo o coração e confiamos na Tua graça e ajuda do Teu Espírito, Senhor. Estar abertos diante de Ti, ser sensíveis a Ti, Senhor. Desejamos confiar, contar contigo. E assim o fazemos, na fé que Tua palavra nos deu. Obrigado, Senhor, por ter vindo à terra a buscar o que estava perdido. Vieste a nos dar vida quando estávamos mortos, em delitos e em pecados. Graças, Senhor, por chegar até nós. Pedimos que continue chegando cada vez mais profundo em nosso ser e conquistes mais de nós. Amém. Implantes a Tua bandeira em nossos corações, em nossos entendimentos, em nosso espírito, em todas as fibras de nosso ser. Rogamos isto e encomendamos tudo nas Tuas mãos. Deixamos tudo contigo. Obrigado pelo que já fizeste, pelo que Teu Filho já conquistou, pelo que Teu Espírito já tem para nós e pelo que o Senhor já nos deu, porque o que o Senhor já fez de nós, continua fazendo, querido Pai. Amém. E aqui estamos aos Teus pés. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abre a Tua preciosa palavra e fala a nós, Senhor, com Teu Espírito e Tua palavra santa, Senhor. Amém. Porque o Senhor é o nosso alimento, que nos nutre para a vida eterna, Aleluia. pelo qual estamos gozosos, cheio de esperança e de alegria, com aquele gozo inefável de que fala a Tua palavra, que já não é somente palavras para nós, sino que o próprio Senhor é a realidade dessa palavra. Seja essa realidade cada vez mais, porque queremos que o Senhor more em nós, se forme em nós, se expresse através de nós. E aqui estamos juntos, como membros do Teu único corpo, sendo um contigo e com todos os nossos irmãos, nos céus e na terra, através de Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Confiamos em Ti. Deixamos o cuidado de nós nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor. Amém. Irmãos, na primeira noite que começamos a tratar
o assunto que temos titulado do mistério do reino de Deus. Primeira parte, sempiterno e dos céus. Segunda parte, Trindade, fundamento, graça e casamento. Essas 4 palavras nos ajudam a ver essa base do reino, a origem dele, o sustento dele. E agora vamos continuar um pouquinho mais, porque na primeira vez, quando limos em Efésios, vimos aquele aspecto da provisão de Deus em graça e logo aquele fruto que a graça pode produzir. Quando naquela parábola das minas que o Senhor falou, registrada por Lucas, no capítulo 19, quando ele perguntou aos seus servos: que fizeste com a tua mina? Ele respondeu: Senhor, tua mina produziu 10 mil. O Senhor perguntou pelo negócio que fizemos com a mina, mas aquele servo disse: Senhor, foi tua mina que produziu 10 mil. Ou seja, como disse Paulo, a graça do Senhor tem poder para sobreedificar. Então, depois de falar da graça, fala: somos feitura, poema, obra maestra sua, criados em Cristo Jesus para boas obras que Ele preparou de antemão. E logo nos detivemos na segunda parte, e agora vamos ver a continuação, a segunda parte, junto com a primeira, através do ministério e o ângulo que o Senhor deu ao apóstolo Pedro. Então, vamos agora a ver este assunto do reino, do mistério do reino de Deus. Vamos ver isso e esses 2 aspectos de base e edificação através de Pedro. Tudo em relação com o reino. Capítulo 1 da segunda epístola. Segunda epístola de Pedro. Vou ler desde o verso 1 alguns versículos. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que tens alcançado pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, uma fé igualmente preciosa que a nossa. Tem muitas coisas aqui, não penso falar de todas, somente sublinhando que essa justiça é a de nosso Deus e Salvador. Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui está sendo confessado como Deus e também como Cristo. Enquanto Filho de Deus, Deus como Pai. A mesma natureza divina, mas que se fez homem, tomou o nome de Jesus, Javé, Salvador, e chegou a ser o Messias prometido nas Escrituras. Debaixo dessa palavra Cristo está incluído tudo o que estava prometido dele. E então disse que o que temos alcançado pela justiça não nossa. Quando se fala justiça de Deus, como em Paulo, se está fazendo contraste entre a justiça própria, que fala: não digais que subirei ao céu,
Não digais que vamos fazer subir a Cristo dentre os mortos. Não somos nós que, dando manivela, vamos fazer isso. Mas que diz então a justiça de Deus? Fala em Romanos. Perto de nós está a palavra. Nós não fazemos descer, ele desceu. Nós não ressuscitamos ele subiu. Ele tomou a iniciativa e veio nos dar. E agora, claro, o que ele nos dá, nos capacita para produzir para ele e colaborar com ele. Por isso, alguns irmãos, quando escutam a palavra colaborar, pensam, mas que pode fazer o homem caído? E eu concordo, caído nada. Mas ele veio dar vida aos mortos. Estando mortos, não ajudamos como mortos, mas nos deu vida. Nos deu vida para nos fazer livres. Se vocês permanecem em mim, disse o Senhor, e minhas palavras permanecem convosco, sereis verdadeiramente livres. Antes da queda éramos livres, mas não tínhamos ainda a vida eterna. Mas tínhamos livre-arbítrio. Essa palavra para alguns é uma blasfêmia, porque pensam que essa palavra era sempre. Mas quando o homem foi criado por Deus, foi criado íntegro, com espírito, com suas funções, com alma, com suas funções, mente, vontade, emoção, e também com o corpo, com suas funções. Não tinha vida eterna, mas tinha alma, tinha vontade, tinha liberdade. Não era escravo do pecado e da morte, como virou depois da queda. E esse homem que Deus criou, essa é a classe de homem com a qual Deus quer tratar e realizar seu propósito. Com esse homem, Deus quer que coma da vida divina. Ainda Adão, sem cair, precisava ser regenerado, para não ser somente um homem, senão ser um filho de Deus. Porque tinha vida humana, imortal, ainda a morte não tinha entrado, mas não tinha ainda a vida divina. Mas podia escolher, e estava diante dele. Nada impedia que ele provasse, comesse e vivesse pela vida divina. Depois que o homem escolheu a outra árvore, ficou vendido pela sua própria decisão, porque Deus falou, morrerás. E Eva foi enganada. Adão não foi enganado, mas amou mais outra coisa, e deu as costas a Deus. E como disse lá no livro de Oséias, quebrantou o pacto. Então, se sobreentende aquele pacto edêmico que havia no Éden. Então agora o homem ficou vendido ao poder do pecado e já não tinha aquela capacidade que antes tinha. Porque agora o pecado virou um poder que domina o homem. E a alma, que continua sendo alma e continua tendo mente, continua tendo vontade e continua tendo emoções, mas agora ela sozinha, pela sua própria força, já não consegue vencer o poder do pecado e da morte na carne. Então, disse Paulo, e o próprio Paulo, imagina isso antes de Paulo. Se Paulo mesmo, tendo a Cristo, descobre na herança adâmica caída uma condição de impossibilidade de agradar a Deus por nós mesmos. E ainda ele disse, eu querendo o bem, aí está a alma, querendo, usando a vontade, querendo fazer o bem, não
faço o bem que eu quero. Quero, mas não pode fazer. Mas o que não quero é isso que faço. E se isso acontece assim, disse, já não sou eu sozinho. É o pecado que mora em mim. Então a força da lei do pecado e da morte na carne é mais forte que a força da alma e da vontade da alma. Querendo fazer, não consiga fazer o que deseja. E faz o que não gostaria, faz perfeito. Isso ainda sendo crente, se não andamos no Espírito e andamos na carne. Porque o que vence a lei do pecado e da morte é a lei do Espírito. Então precisamos não só perdão, precisamos a libertação do que somos e ser feitos novas criaturas pelo Espírito. E receber o Espírito com aquela lei vitoriosa que vence a outra lei. Não que a outra lei seja terminada, como se fosse desconectar a lei da gravidade para poder voar. Não. Voamos não porque desapareceu a lei da gravidade, senão porque temos uma lei diferente do combustível, das asas e todas aquelas leis aerodinâmicas para poder subir em avião, em foguete. A gravidade está aí. Mas o foguete tem outra lei diferente, tem um combustível, uma estrutura que permite a ele enfrentar a outra lei. E esta nova lei é mais forte que a primeira. Dessa maneira, a lei do Espírito de vida, aquilo era uma figura, uma parábola moderna. A lei do Espírito. O Espírito tem essa lei, essa capacidade constante de fazer sempre a vontade de Deus. Isso pode fazer o Espírito de Deus, que contém tudo que é do Filho e do Pai. Então ele pode vencer, e ele venceu. E até condenou o pecado na carne, que ele assumiu. Mas ele não permitiu que o pecado vencesse, e ele na carne condenou o pecado. Porque por um nome fomos vendidos. Então também por um nome que não somos nós, sino Jesus Cristo, por esse homem somos libertados. Então temos a condição do homem antes da queda, que nos fala da classe do homem que Deus quis que existisse, para, junto com esse homem, agora comendo e vivendo da árvore da vida divina, vivendo por Deus, cumprisse o propósito eterno para o qual Deus criou esse homem. Mas esse propósito não podia ser cumprido pelo homem, ainda sem ter caído, se não comesse da vida divina. Era imortal, porque não tinha pecado ainda, mas não tinha vida divina. Depois do pecado entrou também a morte. Então agora correspondeu também a um homem fazer o contrário que fez o primeiro homem. Agora o segundo homem, que é o último Adão, que termina com Adão, o segundo homem conseguiu o que o primeiro vendeu. Agora o Senhor nos comprou, nos resgatou. E agora vem um terceiro estágio do homem. O homem livre, imortal, sem morte ainda nele, mas sem vida eterna, por não ter comido da árvore da vida. Quando escolheu dar as costas, agora virou um velho homem, que não pode se ajudar, sem a ajuda da graça de Deus. E agora vem Cristo,
e consiga para nós uma herança diferente daquela que recebimos na carne do Adão caído. Agora recebimos de Cristo, no Espírito dele, uma nova condição. Agora vem um novo homem. E esse novo homem foi criado na justiça e santidade da verdade. O primeiro homem era inferior ao novo homem, ainda que não era pecador, mas não tinha comido da árvore da vida. O novo homem é a própria árvore da vida, irmão. Então são três condições diferentes. E a terceira é aquela que responde às necessidades das duas primeiras. E é através do novo homem, que é aquele propósito que Deus queria realizar conosco, como colaboradores dele, agora sim, no novo homem, Cristo, somos colaboradores de Deus, como disse Paulo. Então aqui vamos ver essa colaboração. Ontem e anteontem vimos aquela base da graça fundamental, que é o trabalho de Deus nos dando que nós não somos, nem sequer antes da queda. Mas agora Ele vem a dar-nos algo além do que tínhamos, quando não tínhamos caído no pecado, nem na morte, mas ainda tampouco tínhamos comido da vida divina. O homem foi criado para um propósito somente realizável em união com a vida divina. Então agora pido a vocês me acompanhar na leitura e vamos lendo cuidadosamente para deixar o Espírito nos tocar com a palavra dele. Não somente entender ela com nosso entendimento natural ou com nossas emoções naturais, senão temos orado a Deus, pedido que Ele nos toque. Amém? Que sua palavra, que é verdadeira, nós creamos, recebamos. E podemos receber porque a graça nos capacita para receber. Então diz assim: está Pedro oferecendo no nome do Senhor pela justiça de Deus, e por essa fé, que é preciosa, que é apostólica, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aleluia. Se aqui a graça se multiplica e a paz também se multiplica. A graça não é somente para nos perdoar. Se você vê em Efésios, por exemplo, olhe comigo, vamos marcar aqui, estaremos voltando constantemente, mas vamos fazer aqueles contatos. Vamos a Efésios, capítulo 1 do livro ou carta de Paulo aos Efésios. Diz o seguinte, vamos verso 6. Ele fala no 5, em amor, tendo-nos predestinado, 1:5, para ser adotados. Agora essa palavra adotados, temos que entendê-la à luz da palavra grega, e não à luz da costume em português e em castelhano. Aqui em Brasil e Colômbia, entendemos por adoção pegar uma pessoa que não é nosso filho e tratar como se fosse nosso filho, não sendo nosso filho. Isso que se entende por adoção. Alguns vão a pegar filhos de outros que não são deles e tratar eles como se fossem deles, mas não são deles. Mas isso não é o sentido da palavra adoção no grego. A palavra no grego é huiothesia, de huios,
filho. O sentido dela é filiação verdadeira. Ser adotado neste sentido bíblico de huiotesia, ser filiados, ou filiados quer dizer ser nascidos do próprio Deus, do seu Espírito. Somos agora filhos dele, porque nascemos de novo. Em Adão, somos criaturas dele e filhos no sentido de criatura. Mas agora na vida divina, somos filhos no sentido de natureza divina. Agora somos filhos verdadeiros de Deus, nascidos da sua natureza e do seu Espírito. Não que nós somos, mas o Pai nos trata como se fôssemos, nós não somos. Não, aqui sim somos. Sim somos filhos. Ainda existem duas palavras. Pegnan, que é o filho menino, e o Huios, que é o filho maduro. O filho já com maioria de maturidade, que pode tomar a herança do pai, que o pai deixou para ele nas suas mãos, e negociar em nome do pai. O negócio do pai passou a ser do filho. Filhos verdadeiros. Isso que está debaixo dessa palavra, que aqui foi traduzida em Efésios, huiotesi. Então disse, ser filiados, filhos seus, por meio de Jesus Cristo, segundo o puro afeto da sua vontade. Ou seja, estávamos mortos e Ele veio e nos deu vida. Quando estávamos mortos, nos ofereceu vida, com seu Espírito nos capacita para decidir receber essa vida. Claro que essa graça nos capacita. Sem sua graça estamos sem capacidade. Mas não entenda mal. A graça que capacita não decide por você. É você que decide. Deus disse, e não é mentira, e não fala só no Novo Testamento, fala no Antigo, fala em Deuteronômio. Tenho colocado diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Se Deus está falando ainda no Antigo Testamento, antes de Cristo, quando já o homem estava caído, está falando dentro do regime da letra da lei, escolhe, pois, é porque sempre a graça de Deus está ajudando ao homem. Sem graça não podemos, mas a graça está aí para te ajudar a decidir. Porque se a classe de relação que ele quer ter com o homem, e sem graça o homem vendeu a capacidade. E a graça capacita para decidir, mas não decide. Você é capacitado para você decidir. Ele quer que você decida. Coloco diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois. Não sou eu que vou escolher somente. Sim, eu também escolho. Escolho em Cristo, segundo um conhecimento antecipado, disse Deus. Mas em Cristo que escolhe, e segundo sua presciência. E Ele sabe quem aproveitaria a graça oferecida para decidir. Porque a decisão é nossa. Algumas pessoas falam da graça irresistível. Isso está nos cânones de Dort, mas não está no Novo Testamento. Não está. Não há uma expressão que fale da graça irresistível. Fala da graça que pode ser resistida. Cheio do Espírito Santo, Estevão. Vocês resistem sempre
o Espírito Santo. Resiste o Espírito Santo. Ou seja, que o Espírito Santo não atua de maneira ditatorial. Deus se é soberano. E Deus se é todo-poderoso. Mas Ele se autorregula segundo o seu caráter. Sendo soberano, nunca usará sua soberania contra a sua própria natureza, contra a sua própria pessoa, sua santidade, sua justiça, seu amor. Deus não faz acepção de pessoas quando escolhe, porque Ele escolhe em Cristo. Não escolhe segundo nosso mérito, sino o mérito de Cristo que seria recebido na capacitação da graça, sem impor. Então, aqui sigue falando assim. Para, verso 6, alabança da glória da sua graça. Estamos falando da graça. E diz, com a qual? Com a graça que se multiplica. E disso estamos falando agora, da multiplicação da graça. E aqui está a graça inicial. A graça que se semeia, vamos dizer, como uma mina, mas que tem poder para se multiplicar e se tornar 10 minas. Então diz assim, em quem, no amado, porque disse, pela graça com a qual nos fez aceitos no amado. Nós somos aceitos em nós mesmos. Nós somos eleitos em base a algo nosso. Se se tratasse de algum mérito nosso, nosso mérito é o que merecemos, é a morte. Isso que merecemos. Por isso Ele veio morrer por nós. E não somente por nós, disse também a palavra de Deus, sino também por todo o mundo, como ensina o apóstolo João. De tal maneira, também acrescenta depois João no seu Evangelho as palavras de Jesus, e depois falou a dele em Cristo. De tal maneira amou Deus não somente a igreja, sino ao mundo. Que deu a quem? Ao mundo. Claro que Ele sabia quem iba a receber e quem não. Mas Ele igualmente ofereceu a todos. Ofereceu e mandou oferecer e quer que todos sejam salvos. E não quer que ninguém pereça. Não quer que o homem pereça. Quer que todos sejam salvos, que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o querer do Deus soberano e todo-poderoso, que não obriga. Porque já não seríamos a sua imagem e semelhança. Seríamos coisas, seríamos marionetes. Mas Ele fez seres humanos à sua imagem. Nos deu livre-arbítrio, e a palavra arbítrio se está na Bíblia. Você lê com cuidado o capítulo, por exemplo, o capítulo 11 de Daniel, vai se encontrar com essa palavra, não somente uma vez. Então agora diz aqui, em quem, no amado, eleitos nele, porque receberíamos Ele, aproveitando a graça que nos capacita. A graça nos capacita a decidir como fomos criados. Veio o pecado e perdimos a capacidade. Veio a graça
recuperamos a capacidade para decidir. Não decide ele somente. Eu coloquei de céu diante de ti a vida e a morte. Você tem que escolher. Disse Deus. Não está mentindo. Não está ensinando uma doutrina errada. Nos está responsabilizando. Deus. Deus nos deu responsabilidade e deu consequências a essa responsabilidade. E por isso ele se reserva de não nos forçar. Porque ele vai nos julgar segundo o nosso uso da sua graça e da nossa responsabilidade na graça, que não escolhe por nós, sino que quer que nós queramos o que ele quer. Eu quis juntar 3 filhos, mas você não quis. Não disse, se o Senhor quer que pegue da orelha e faz tudo sozinho, mas esse não caráter dele. Não seríamos seres humanos? Seríamos como falávamos aquela vez, como mulheres de plástico que se vendem no supermercado do Japão, colocam um botão, te amo, meu amor, te amo. Será isso amor? Um homem digno vai sentir-se amado por uma mulher de plástico com um cassete? Não. Deus tampouco. Deus quer ser amado de todo o coração. E nos amou primeiro e nos fez para viver esse amor juntos, como Ele vive com seu Filho. Como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós. Esse é o coração de Deus. Isso temos que aprender. Remar com 2 remos. Se só rema com direito, com esquerda, vai dar volta para um lado, para outro lado, mas não vai avançar. Para avançar precisa remar com um remo e com o outro. Um remo é Ele, a graça dele. Ele em nós. E outro remo é nós nele. Permanecendo nele. Ele nos dá a graça. Aí está a terra, é vossa. Mas você tem que pôr o pé na terra. E se Deus nos manda pôr o pé, é porque podemos. E por que podemos? Porque pela sua graça nos capacita a poder. Mas Ele não vai decidir. Ele manda a nós ser diligentes. Por que sois negligentes em possuir a terra? Eu vos di a terra, é vossa, mas tem que pôr o pé. E assim você vai usufruir da terra. Se o governo, na reforma agrária, dá terra às pessoas, mas nem sequer a visita, nem sequer se sente dono, não entra nem trabalha na terra, não tira o produto da terra, estamos sendo negligentes com algo que temos e não cremos, não usamos. Por isso disse Paulo a Timóteo, se esforça na graça. As 2 coisas estão juntas, os 2 remos. Se me esforço sem graça, não consigo nada, é um remo só. Vou dar voltas, voltas e voltas para um lado. Mas Deus tampouco quer fazer sozinho. Eu quis, mas você não quis. Por isso tua casa fica deserta, porque você não quis. E não porque não podia, porque disse o ensino apostólico, Paulo, pelo Espírito Santo, falando para Tito, 2:11, pode ver, 2:11. A graça de Deus foi manifestada para a salvação a todos os homens. A todos. E sabe o que mais disse
O apóstolo, aí está, nos Atos dos Apóstolos, Deus deu fé a todos pela ressurreição de Jesus Cristo. Isso que ensina Paulo. Isso está lá em Atos, no discurso de Paulo, em Atenas. Querem ver isso com seus olhos? Por favor, vai para Atos, capítulo 17, verso 31. Por quê? Porque isso, e aqui vou pedir vocês conferir com o grego, por causa de que existem traduções da escola e não exegéticas. A palavra, como acostumamos dizer, tradutore, está muito perto da palavra traditore. Entende a diferença entre tradutor e traditor? Traditor é que trai, traidor, que traiciona. Às vezes, se o leitor não quer aprender da palavra, sino que gostaria que a palavra falasse do jeito que ele gosta, da sua escola, do seu paradigma, e antepõe o paradigma à própria palavra, é como quando eu era menino, sempre conto esta anedota, que o meu irmão pegava os nossos óculos e colocávamos de beterraba para ver tudo vermelho. Não era vermelho, mas nós queríamos ver vermelho. Colocávamos beterraba e já estava o arroz vermelho. Me entende, irmão? Isso é prejuízo quando lemos a Bíblia querendo ler o que gostaríamos que dissesse. E como não disse, estamos rivalizando com outra escola teológica, em vez de querer a verdade de Deus, é daqui, de lá, o que quero é a verdade, que a Bíblia ensina é o que eu quero. Mas eu não estou para adorar Calvino, ou adorar Armínio, ou qualquer outro. Nós vamos adorar a Deus, não importa é a Bíblia. Eu quero ser bíblico, quero ser filho de Deus, que Ele nos ensine, que Ele me ensine. Eu não quero impor meu pensamento. Tenho que fazer o que Deus falou que era bom. Quando os amigos tratavam de defender a Deus contra Jó. E no final, Deus falou aos amigos, vocês não falaram de mim o reto como o meu servo Jó. Mas que foi o reto que falou Jó? Oh Deus, quando ele falava, Deus estava calado, ouvindo. E os outros defendendo Deus, se acusando falsamente a Jó. Apresentando só na cara, sem conhecer a realidade. Em cambio, quando Deus começou a falar, aí Jó se deu conta que falava o que não entendia. Coisas demasiado maravilhosas para ele que ele não compreendia. E aí se arrependeu. Oh meu Deus, eu falava o que não entendi. Coisas demasiado maravilhosas para mim que eu não compreendia. Me arrependo, me humilho em pó e em cinza. Senhor, eu vou te perguntar a ti. E você vai me responder. E Deus aceitou. Isso que é reto. O que falou Jó, isso que é o reto. Não aquele falar dogmático, querendo apresentar alguma escola para Jó, sem compreender a Jó nem nada das coisas. Então, nossa atitude tem que ser verdadeira disposição de aprender de Deus, deixando Ele falar como Ele fala, sem distorcer. E as traduções, às vezes, são distorcidas por causa de prejuízos dogmáticos, teológicos, incertos, inseguros.
Em vez de ser corrigidos pela palavra, queremos corrigir a palavra. Claro que sim. Temos que usar a palavra original para revisar as traduções. Isso não é corrigir a palavra. Isso é recuperar a palavra pela palavra mesma, original. Isso estou falando por causa do que vamos ler aqui, que alguns, se você lê uma Bíblia feita pelos chamados Testemunhos de Javé, que é mais de Charles T. Russell e os testemunhos dele, que não creem em Cristo, quando encontram na divindade de Cristo claramente declarada, tratam de traduzir de outro jeito. E assim acontece com este verso. 17:31 de Atos. Porquanto tem estabelecido um dia, Deus, no qual julgará o mundo com justiça. Ele não é um predestinador injusto. Ele predestina, sim, segundo seu conhecimento antecipado. E escolhe, não em base a mérito nosso, escolhe em Cristo, nele, não se escolheu nele, na base de que receberíamos Cristo. Somos recebidos no amado, somos aceitos no amado, não em nossa justiça própria, nenhuma, não mérito nenhum, a base pela qual nos escolheu e que receberíamos Cristo, a única base em que alguém é recebido. E isso ele já sabia antecipadamente. Mas ainda sabendo que outros não iam receber, ele foi honesto e ofereceu também aos outros o mesmo que a nós. Ofereceu para Caim o mesmo que para Abel. Abel aprendeu que aquele monoquime que fez Adão e aquele biquíni que terá feito Eva, com suas próprias mãos, com folha, não cobriam de verdade seus pais. Ficavam nus diante de Deus. E eles ainda com biquíni se escondiam de Deus. Se sentiam nus com as obras das suas próprias mãos. E Deus teve que cobrir a elas com o sacrifício daquele animalinho, figura de Cristo. E isso entendeu Abel. Então ele lembrava o que falava seu pai, sua mãe, e decidiu ser pastor de ovelhas. E diz em Hebreus, pela fé, ofereceu a Deus maior sacrifício, melhor que Caim. Então, isso que quer dizer? Que foi pela fé. Pela fé no ato de Deus que nos cobre pelo sacrifício do Cordeiro. E isso mesmo falou Deus para Caim. Caim, se você também fizer a mesma coisa, você também seria exaltado. Mas ele sentiu que sua justiça própria não era suficiente. E em lugar de desconfiar na graça de Deus, ficou bravo com Deus, envidioso do seu irmão, matou seu irmão e saiu da presença de Deus, fazer uma vida baseada nele mesmo, no seu esforço humano, e virou um monstro. Esaú e Jacó. Mas quem deu de fato Deus a primogenitura? Não foi Esaú? Foi Esaú. Não foi Deus que privou Esaú. Foi Esaú que se privou ele mesmo vendendo a primogenitura e Jacó comprou. E Deus já sabia, ele viu que Jacó comprou a primogenitura. Que ele queria, apreciava o significado da primogenitura, que é justamente o Messias, o significado da primogenitura. O primogênito herdava
o sacerdócio, o reino e a dupla porção. E disse em Isaías, Deus, aos meus olhos, falando de Jacó, aos meus olhos fuiste honorável, e eu te amei. Que fez honorável a Jacó? Apreciar o dom de Deus, a graça de Deus, do Messias, representado na primogenitura. E em Cristo foi recebido, aceito. Mas o outro recebeu de fato de parte de Deus, que foi aquele que sabia isso. Para que não vão falar que Deus é injusto, escolheu a ele, a mim não. Não, os dois tiveram diante de si ocasião. E Esaú fez algo aborrecível, vendeu por outra coisa, por um prato de lentilhas, vendeu a sua primogenitura. Não é isso aborrecível? Vai apreciar Deus isso? Depois que isso, chorando, já era tarde, já vendeu, já expressou o que ele era, o que ele apreciava e o que ele rejeitava. Ele mesmo se colocou a soga no pescoço. Deus quer que todos sejam salvos. Deus quer que o ímpio se arrependa e viva. Ele não quer a morte do ímpio. Mas Ele não vai forçar, ainda que é soberano. Ele soberanamente escolheu que você escolha entre a árvore da vida ou a árvore da morte. Viver em união com Deus ou viver de costas a Deus. E ainda que Deus falou para Caim, Caim saiu, não foi expulso, saiu da presença de Deus. Deus falou a mesma coisa que para Deus. Igual. Mas Abel se voltou para Deus crendo. Pela fé, ofereceu a Deus melhor sacrifício. Pela fé, confiando em Deus, na provisão de Deus, que é para toda a humanidade, para Adão e seus filhos. Mas Caim rejeitou. Esaú rejeitou. Então agora diz aqui, 17:31. Num dia Deus julgará o mundo com justiça. Por aquele varão, ou seja, Deus julgando através do Filho de Deus, Jesus Cristo, a quem designou, escute esta frase, dando fé. Alguns, para não deixar isso, para seguir dizendo que Deus não deu fé a todos, então muda a palavra, acreditou, certificou, mas a palavra é pistin, deu fé. E a mesma palavra que em qualquer outro lugar, o mesmo hipercalvinista traduz fé. Essa mesma palavra em outros versos. Mas aqui não quer traduzir assim. Por quê? Porque não bate com sua escola. Mas sim bate com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz que Deus deu pistin, fé, a todos, com tele levantado a Jesus Cristo dos mortos. E o anúncio da ressurreição pelo Evangelho do novo pacto, do Novo Testamento, que é Espírito e vida. O Espírito da palavra que produz o ouvir. E pelo ouvir se recebe a fé. Alguns culpam a Deus de não ter fé. Ah, Deus não me deu fé a mim. Não. Se não é de todos a fé, não é porque Deus não deu fé, senão porque rejeitaram a fé. Essa é a condenação que a luz veio. Mas os homens
amaram mais as trevas que a luz. E essa aqui é a condenação. Sem causa me aborreceram. Não porque foram obrigados por Deus, abandonados por Deus, não. Ele enviou seu Filho para todos, mas não todos recebem. Por isso é que não é de todos a fé. Não porque Deus não deu fé, sino porque a fé foi rejeitada. Pero até o próprio diabo crê. Os demônios creem e tremem. E também os ímpios têm consciência, e a lei está escrita no coração deles também. Mas não querem, sem causa, não são forçados, sino que fazem afronta à graça de Deus. Afronta a graça de Deus. Em Hebreus fala que foram iluminados, tocados pelo Espírito, mas o Espírito de Deus falando a nosso espírito, porque suas palavras são espírito e vida, não forçam a tua alma. Toca na porta, mas você fala sim ou não. E você é responsável pelo sim ou pelo não. E por esse sim ou esse não, essa escolha vai ser julgado com consequências eternas, boas ou ruins. E o homem é responsável. Agora está de moda colocar a culpa em Deus. Isso é de moda evangelho de Judas Iscariote. É isso. E a culpa do diabo é que Deus provocou ele. Não, Deus fez perfeito. E foi perfeito um tempo celestial. Mas se centrou em si mesmo. E ele é o pai da mentira, não foi obrigado a mentir, não foi criado o diabo, senão querubim perfeito. Mas ele preferiu rivalizar com Deus. Quando fala de si mesmo, fala. Ele que é o pai da mentira. Ele abandonou a verdade quando se centrou em si mesmo. E a verdade é Deus. Reconhecer a Deus. Somos devedores a Deus. Então diz aqui que ele deu fé a todos, com ter levantado a Jesus. Então não vamos dizer que alguns não têm fé porque Deus não deu, sino porque eles não receberam a luz deles, mas eles preferiram, escolheram mais as trevas. Por isso são filhos do diabo, porque os desejos, que coisa da vontade, da emoção, da alma, eles têm os desejos do seu pai, o diabo. O pai queria se fazer Deus, eu mesmo, o pai e diabo deles. E eles também querem se colocar em lugar de Deus. Querem colocar Deus no banco dos acusados. Mas eles são os acusados. Pela sua própria consciência, diz a Escritura, ainda sabendo, se complacem nos que fazem injustiça, detêm com injustiça a verdade de Deus, através da natureza. Quanto mais agora que ele veio e falou e agiu. Disse Jesus, se eu não tivesse vindo, se não tivesse feito entre eles coisas que ninguém fez, e se não tivesse falado com eles, não teriam pecado. Mas agora viram, mas aborreceram a mim e a meu Pai, sem causa. Não foram obrigados por alguma causa. De si mesmos, como o diabo escolheu o mal, agora são filhos do diabo. Então vamos a retornar para Efésios, porque estamos falando dessa graça que se multiplica. Quem, no amado,
temos redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. Então, aqui aparece a graça num primeiro nível de perdão de pecado. Mas também, se ler Romanos, vai ver que também a graça, ademais, além de nos perdoar, também nos liberta. Ou seja, se vai multiplicando a graça. E agora vem e fala algo mais que vem da graça. Diz aqui, graça, verso 8, que Deus fez sobreabundar a graça. Como sobreabunda? Efésios 1, 8. Para conosco em toda sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que tinha se proposto. Ou seja, que Deus tem um objetivo, e esse objetivo nos ser revelado pela graça. E também uma graça multiplicada, que vai além do perdão. Por graça, somos perdoados juridicamente, mas também somos regenerados, recebemos o Filho e a vida eterna e o Espírito, todos são dons de graça. É uma graça que se multiplica e a revelação também é de graça. Diz acá, graça que fez sobreabundar, e esta multiplicação da graça, para conosco em toda sabedoria e inteligência. Que tipo de sabedoria e de inteligência? Acerca de quê? Do propósito eterno, do lugar central de Cristo com a igreja. Porque a igreja é aquela que vai cumprir o que Deus queria para todos os homens. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e senhoreie, domine. Isso era para todos os homens. Mas não todos quiseram, não todos receberam. Mas os que lhe receberam, lhes deu potestade de ser feitos filhos de Deus. Que não são nascidos de vontade de carne nem de varão, sino de Deus. Então, agora entrou essa nova criação, que veio a dar vida aos mortos. Nos fez renascer em Cristo. A graça chegou a nós, sem nos forçar. A graça nos capacitou para tomar a decisão. E alguns tomaram a decisão errada, não por falta de graça, sino por afronta à graça. Então agora vem o que estamos em Pedro. Vamos lá para Pedro. Essa entrada aí era só para unir com Pedro, com João, capítulo 2. Então agora diz, a graça e paz vos sejam multiplicada no conhecimento de Deus e de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus. Ou seja, que a graça e a paz se multiplicam na medida que vamos de verdade, espiritualmente, conhecendo a Deus e seu Cristo. E agora diz assim, e aqui começa esse Evangelho da Graça, que é uma cara da mesma moeda do Evangelho do Reino. O Evangelho é um só, é uma mesma moeda, mas é da graça e do reino. Tem um lado e tem o outro lado, tem dois remos, e vamos ver os dois remos do Evangelho. O marido, o provedor, Cristo, o fundamento. Nisso temos estado nestes dias, vendo o que Ele nos dá. E olha o que Ele nos dá. Antes do que Ele espera, Ele dá. Primeiro Ele coloca, Ele põe para nos tomar e então fazer o que Ele quer
e fazer com ele. O pai ama o filho, lhe mostra o que ele faz, para que o filho faça com ele. Nem o próprio filho faz nada por si mesmo, senão que veio fazer ao pai. E isso ele não tem pecado, mas faz com o pai tudo. Até a criação, o pai fez com o filho. Então diz acá, verso 3, capítulo 1, 2 de Pedro. Como todas as coisas que pertencem à vida e à piedade. O que é tudo isso? Tudo que pertence à vida. Essa não é vida bios, não é vida psique, é vida zoé, vida divina, vida eterna. Tudo que pertence à vida eterna e à piedade. A piedade é a semelhança a Deus. Todo o que se precisa para ser cheio de Deus, recuperar a imagem de Deus, portar a Deus, representar a Deus, canalizar Deus. Isso é piedade. A palavra em inglês é godliness, ou seja, a semelhança de Deus. Tudo que pertence à vida, olha, escuta aqui, tem-nos sido dado. Dado, verbo dar. Esse é o presente de Deus. 2 Pedro 1,3. Como? Por seu divino poder. Oh, que maravilha, que não é por nosso poder, verdade, irmão? Que mal. Nós ficamos, mas como? Não sei como. Não, Deus sabe como te dá. O menino nasce e já sabe que a leite vai chegar. Vem preparadinho. Isso já é graça de Deus. Criou o menino para tomar leite. E a leite criou também no seio da mãe. Disse que tudo que pertence à vida e à piedade tem-nos sido dado por seu divino poder. Não é nada nosso. Ele sabe nos dar. Ele sabe nos ajudar. Ele sabe nos sustentar. Ele sabe nos encher. Ele sabe agir conosco, porque nos criou para viver em comunhão com Ele através do seu Filho. Então não se preocupe como Deus vai te ajudar. Deixa isso com Ele. Confia nele. Ele saberá como fazer. Não é você que tem que manipular alguma coisa para Deus te dar. Simplesmente ouvir a palavra dele. Porque essa palavra dele é que faz viver os mortos. Que dá vida e espírito aos mortos. Jesus falou e na primeira vinda já falou. Agora, a hora vem. E agora é, já desde a primeira vinda, em que os mortos, todos estávamos mortos quando ele veio, delitos e pecados, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, não no sentido material, se há um barulho, vamos ouvir. Mas aqui, a ouvirem, ver, ouvir, que tem ouvidos para ouvir. Não ouvidos só físicos. Os que ouvirem viverão, ressuscitarão. Os mortos. Ele veio, nos encontrou mortos e falou sua palavra e mandou falar para todo mundo, a toda criatura. Não excluiu ele, ninguém. As pessoas se excluem elas mesmas. Rejeitam, afrontam a graça de Deus. Chega a nós com o Evangelho, com o testemunho de Cristo no novo pacto que é Espírito e vida. Então diz aqui, mediante o conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória, não pela nossa glória, pela sua excelência, não nossa.
Não é por nós que nos chama, é porque Ele é glorioso e a sua graça é gloriosa e a sua excelência. Tudo está basado no que Ele é e que Ele quer fazer com os que quedam. Porque se alguém vai se casar, tem que se casar com uma esposa que queira ser, uma mulher que queira ser a sua esposa. Ele ama ela, busca ela, dá presentes a ela, quer conquistar o amor dela. Ele não vai vir como aquele cavernícola com um garrote, dá na cabeça e quando está quase morta, arrastrar para a caverna. Não, Deus não é assim. Ele vem tocar a porta. É assim que é o verdadeiro matrimônio. Então diz aqui, por meio das quais, verso 4, ou seja, por meio da glória e da excelência, nos tem dado preciosas, grandíssimas promessas. Deus fez promessas como nós. Se cremos nessas promessas, contamos com a sua palavra. Se cremos. E disse, para que por elas, note aqui o segredinho, pelas promessas, tomando a Deus em sério, na palavra dele. Porque a palavra dele é que produz o ouvir, e pelo ouvir é que recebemos a fé. Porque a própria palavra é a semente da fé dele. Não é somente fé nele, é fé dele. A vida que agora vivo, disse Paulo, a vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou, se entregou a si mesmo por mim. Não rejeito a graça. Bem? Mas outros rejeitam. Então disse aqui, para que por elas, essas preciosas, grandíssimas promessas, chegasseis a ser participantes da natureza divina, tendo fugido da corrupção que há no mundo a causa da concupiscência. A concupiscência é a situação caída da carne. E nascemos num mundo cheio de maldade, mortos em delitos e pecados. Mas veio a graça para nos dar uma nova natureza, natureza divina, e nos fazer fugir da carne, do mundo, nos trasladar ao reino. Vamos chegando ao reino do seu amado Filho, do seu veio trazer. Vos dou, aqui está tudo, vocês podem pôr o pé. Pode. Ele não vai falar para o paralítico, se levanta, e vai deixar ele levantar sozinho. Se ele manda se levantar, se ele manda vir, é porque ele vai ajudar. Se crê. E a fé ele está dando quando fala, mas tem que receber. Os que lhe receberam, isto é, os que creem. Crer e receber é a mesma coisa. Receber o que ele nos dá, porque ele não vem impor. A Bíblia não fala de graça irresistível, não. Fala de graça que pode ser resistida, mas graça que tem sido dada para a salvação a todos os homens, para apresentar perfeito em Cristo Jesus a todos os homens, como diz em Colossenses. Então agora diz assim, vós também, vinha falando de Deus, esse lado da moeda, Evangelho da Graça, agora vai falar do outro lado, Evangelho do Rei. É o mesmo Evangelho, mas agora vamos mudar de consideração. Estavam vindo
o remo da direita. Agora vamos ver o remo da esquerda. Primeiro ele deu a terra, agora nós temos que pôr o pé nela. Primeiro remo é ele em nós, agora nós nele. Ele nos deu vida eterna, agora nós tomamos posse da vida eterna que nos deu. E isso é outra coisa, tomar posse é a nossa responsabilidade. Para não se esforçar na graça. Não é só nos esforçar em nós mesmos. Nós sozinhos com o remo nosso, mas nós estamos em graça. Ele veio e a vida dele é a graça. Isso é a graça. E a paz que vem a nos dar graça. Não prêmio. Prêmio é depois de receber a graça. O prêmio é segundo que negociaste com a mina. Não é por merecer a mina. Ele te deu a mina. Com capacidade, te deu capacidade de negociar com ela por graça. Agora ele disse, negociar, entretanto que eu venho. Então aqui vemos o que Deus faz. E agora disse assim o verso 5. Vós também. Como assim? Sim, Deus nos deu, não? Deus pôs. Deus pôs. Deus pondo seu Filho, seu Espírito, a cruz, o perdão, o sangue, o Espírito, pondo tudo o que pertence à vida, a piedade, pondo a árvore da vida. Agora, vós também. Essa é a esposa agora. Essa é a esposa. Vós também pondo. Nós também pondo, sim, Deus já pôs. Agora nós também pondo. Pondo o quê? Toda diligência, por isto mesmo. Se falasse pondo toda diligência, nós poderíamos dizer, como alguns querem dizer e dizem, mas como eu vou pôr diligência se eu estou caído, nasci caído, sou corrupto? Irmão, isso podia dizer antes de Cristo, antes de Deus chegar com graça e seu Evangelho, seu Espírito, sua vida, seus dons, seu cuidado. Por isso diz, vós também pondo toda diligência por isto mesmo. O que é isto mesmo? O que ele pôs? A graça, a provisão completa. Tudo o que precisamos está posto. Os evangelhos, as epístolas, começam com o que Deus pôs. Deus pondo. Você acha que Paulo começa pelo capítulo 5, falando dos maridos, tendo que amar, as mulheres tendo que obedecer? Irmão, como vamos amar, obedecer, se Efésios começa no capítulo 5? Não, amado, Efésios começa no capítulo 1. O propósito eterno de Deus, a graça de Deus, ainda antes da fundação do mundo, e logo tudo que Ele fez, e nos deu vida, nos ressuscitou, nos acendeu, tudo. Aí recém vai chegando no capítulo 5, aprovisionado, provisto. E o que está ele falando? Por isto mesmo, porque Ele fez tudo o que tinha que fazer. Que mais podia fazer por minha vinha? Fiz tudo o que precisa fazer. Agora nós temos que crer, tomar dele. Isso que faz a diferença entre os vencedores no tempo de Gideão e os outros que foram colocados a um lado, distinto ao lado em que foram colocados os vencedores, os 300. Qual foi a diferença? A água estava fluindo, mas a maioria não tomou da água com suas próprias mãos para levar à boca. Deixaram a água correr, mas os 300
tomaram da água e levaram na boca. Com isso é suficiente. Qual é a diferença entre as virgens prudentes e as fátuas, as mesas, as loucas? As 10 eram virgens, criam, esperavam o esposo, eram renascidas porque tinham azeite na lâmpada, e a lâmpada é a figura do espírito humano, como aparece em Provérbios. As 10 tinham azeite na lâmpada, ou seja, no espírito humano, tinham o espírito de Deus, eram regeneradas. Mas as prudentes, tomaram consigo azeite na vasilha. Note, palavras-chave. Consigo. Tomaram consigo. O que é o si mesmo? É a alma. Uma alma onde está a vontade, ajudada pela graça para decidir, mas não decidindo por nós como se fôssemos um robô, uma marioneta. Como diz a Escritura em Romanos 6, considerai-vos mortos ao pecado. Será que, se seguirmos a Teodoro Bessa, vamos poder nos considerar mortos ao pecado? Vamos nos considerar mortos a Deus. Mas que não disse, e também considerai-vos vivos para Deus em Cristo, porque já veio Cristo. Já não estamos na segunda cena, sino na terceira, do novo homem, em Cristo. Por um veio a queda, por um veio a salvação, a regeneração, a grande maravilha da formação de Cristo em nós. Então, o que diz aí a palavra tão clara? Tomaram consigo. E que sirve o homem ganhar todo o mundo e se perde a si mesmo? Se perde sua alma. O si mesmo é a alma. A alma é o si mesmo. A alma é a pessoa com sua vontade, mente e emoção. E as prudentes tomaram, assim como os vencedores do Senhor, dá para tornar, providência para pôr o pé. Essa é uma fé ativa, uma fé que crê, que toma da provisão que foi dada por Deus em Cristo. Prometeu estar conosco, tudo que pida, crendo. Sabei que o recebistes e virá vós. Essa é uma fé ativa, se considerando também vivos para Deus em Cristo e se apresentando como ressurretos, não como pobres calvinistas corruptos, como ressurretos. Não estou contra Calvino, senão estou me referindo a meias verdades que se falam, não todas as verdades. Queremos colocar a culpa em Deus. Está no inferno por culpa de Deus. Ninguém está no inferno por culpa de Deus. Se está no inferno, tem a sua própria culpa e pela justiça santa de Deus. Não por culpa de Deus. Deus não é culpado de nada. O culpado é cada um que está lá. Porque fiz afronta ao dom de Deus. Então, o que diz? Vós também pondo toda a diligência por isto mesmo. Que é isto mesmo? O que Ele nos deu. Agora não temos excusa. Porque já ouvimos o Evangelho. Teve o princípio da humanidade em Deus, o Evangelho e sua humanidade em Adão. Prometeu um Messias.
o filho varão, a semente da mulher que esmagaria a serpente. Isso viu Abel, isso criou, e por isso recebeu graça para ser aceito. E a mesma coisa foi proposta para Caim, etc. Então, as prudentes tomaram também consigo azeite na vasilha. A vasilha representa a alma, e a lâmpada representa o espírito humano, e o azeite é o espírito divino. Que o espírito divino que tinham todas não foi aproveitado como aquela água que corria e não foi tomada, como tomaram os valentes de Gideão, e como tomaram o azeite, tomaram considerando-se mortos, e em Cristo, e ao mesmo tempo vivos em Cristo, se apresentando em novidade de vida, numa fé ativa, que crê e que toma com diligência. Não sejais diligentes em possuir a terra. Toma posse da vida eterna. Ele já nos deu vida eterna. Agora temos que usar ela. Temos que negociar em fé com a mina e produzir, que é a mina que produz, mas quer produzir conosco. Ela que produz, mas nós que negociamos para que ela produza. O pai ama o filho e mostra o que ele faz para que o filho faça. E Cristo está fazendo sua obra, edificando sua igreja, mas quer fazer conosco. Com cada um de nós, com cada membro do corpo dele. Então, o que diz aqui? Vós também pondo toda diligência por isto mesmo, añadir, acrescentai à vossa fé virtude. Vê como se pode multiplicar. Olha aqui a multiplicação. Pela fé, agora temos virtude, poder, realidade espiritual que vem da fé. Por isso disse, apresentando vossos membros a Deus com um instrumento de justiça, e não apresenteis ao pecado, senão a Deus, para ser instrumento de justiça de Deus. Aí a fé vai virando virtude. Mas disse, vós também pondo com toda diligência, por isto mesmo, essa provisão, ou seja que a graça pode se multiplicar e tornar-se virtude, experiência. Quando aquela mulher creu e tocou, Jesus notou que saiu dele virtude. Para onde foi a virtude? Onde estava a fé. Ela tocou com fé e recebeu virtude. Quem crê recebe virtude, que é um pouco mais de Cristo em nós. E essa virtude, que vira uma experiência espiritual, torna-se conhecimento. Conhecimento. Esse conhecimento não é somente uma coisa intelectual, ainda que precisamos amar a Deus sim, com toda a mente. Esse conhecimento é conhecimento por experiência espiritual do poder de Deus. Conhecendo o poder, que essa é a virtude. Conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação a quem crê. Crê que as promessas de Deus são verdadeiras. E essas promessas nos permitem participar da natureza divina. E quando temos experiência dele, aí é conhecimento que foi acrescentado. Conhecimento da experiência. E então esse se torna domínio próprio. Agora que você conhece, agora você se domina. Ajudar você quando está numa situação difícil.
de prova, de tentação, você invoca, porque você não está sozinho. O ventilador sozinho não vai funcionar, deixe na tomada, e aí vai receber o poder, virtude, energia elétrica, vai fazer funcionar o que ele sozinho não pode. Mas você fala, Senhor Jesus, tem compaixão de mim. Senhor, me socorre. Então Ele está aí e te socorre. Ele prometeu. Você crê? Ele permite que esse conhecimento, essa experiência, se vai tornando domínio próprio para se autocontrolar na graça, com a ajuda do Senhor. E esse domínio próprio, quando se acrescenta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, vai se tornando paciência. Não é somente uma vez, sino cada vez mais. Aí vai se multiplicando a graça e o domínio próprio se torna paciência. Olha o que fala aqui em Colossenses. Marcamos, voltaremos aqui. Vamos para Colossenses. Colossenses. Capítulo 3. Vamos ler desde o verso 9. Não mintais os uns aos outros, tendo-vos despojado do velho homem com seus feitos, e revestido do novo, esse tomar consigo. Se despojar do velho, considerando-nos mortos ao pecado, vivos para Deus em Cristo. Então agora fala aí, desfolhado do velho e revestido do novo, o qual, conforme a imagem daquele que o criou, vai se renovando até o conhecimento pleno. Isso é a epignosis, conhecimento da cima, de tudo. Se você tem uma pirâmide aqui no meio de nós, e você não está acima, você só vê este lado, mas não vê aquele lado. Eles vêm nesse lado, mas não vêm neste. Mas se você está acima, epignosis, vê todos os lados. O desequilíbrio é porque só vemos um lado. Por isso temos que nos ouvir ao Senhor na comunhão do corpo. Como urim tumim, cada pedra refletindo a mesma luz desde seu próprio ângulo e identidade pessoal. Então, seguimos lendo aí Colossenses. E disse, revestido do novo, o qual, conforme a imagem do que criou, vai se renovando do conhecimento pleno, donde não há grego, nem judeu. Tudo isso já terminou em Cristo. Agora o que há é Cristo em cada um. É homem, Cristo. Mulher, o mesmo Cristo. Sábio, erudito, analfabeto, o mesmo Cristo. Preto, chinês, vikingo, pigmeu, o mesmo Cristo. Para todos. E disse, não há grego. Não disse que não deve haver. Não há. Em Cristo já não há nem grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, nem escita, servo, nem livre, sino que Cristo é o tudo em tudo. Vestimos pós. Olha essa palavra. Não somente sejam vestidos, vestivos. No grego existe a voz ativa e a voz passiva. A voz passiva se refere ao que Deus faz em nós, conosco. Seja vestido é que Deus te viste, mas vestimos é que você se veste. Tomou consigo azeite na vasilha. Essa voz ativa.
Cristo é nós, Ele que faz. E o que nós fazemos com Ele, isso que edifica o reino dele. Isso que tem a ver com o reino. E diz aqui, vamos chegar lá, vamos ver que é assim. E disse: vestimos, pois, como escolhido de Deus, santos e amados, de entranhável misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportando-se uns aos outros. Por quê? Porque já nos foi dado em Cristo, pelo Espírito, e é nosso pela simplicidade da fé, crendo que Ele não mente, que é fiel. Então disse: perdoando-os uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim também vós, sobre todas estas coisas, vestivos de amor, vestivos, vos ativa, que é o vínculo perfeito, e a paz de Deus governa em vossos corações, a qual assim mesmo fostes chamados num só corpo, e sede agradecidos. Pois aí, irmão, há muita coisa, verdade? Agora vamos retroceder um pouquinho no capítulo 1 de Colossenses. Agora vamos ler verso 1, verso 9. Pelo qual também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência, para que andeis como é digno do Senhor, agradando-lhe em tudo, chegando fruto. Fruto de quê? Da provisão, da graça. Chegando fruto. E quem mais disse? Em toda boa obra. Ah, isso que é o fruto. Sois feitura sua em Cristo para boas obras que Ele preparou de antemão. Aí está o desenvolvimento do reino sobre a base da graça, da provisão, graça e reino. O Evangelho da graça e do reino. Por isso esse livro, Graça e Reino, ficou com o irmão aqui para quem quiser aprofundar nisso. Disse mais, escuta aí, fortalecidos, acrescendo fruto em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Fortalecidos com todo o poder, conforme a justiça própria? Não. A força da carne? Não. Com exército, com força? Não. Com o Espírito, disse. Aqui disse, fortalecidos conforme a potência da sua glória, olha, Ele, nós, fortalecidos com toda a potência, nós nele, é a responsabilidade do crente, da voz ativa, que nos manda contar com Ele, crer e tornar, e levar a boca e beber. Uno pode dizer, mas Senhor, se você que pode, você pega a colher, pega a sopa e você leva na minha boca como se fosse um menininho. O Senhor vai te fortalecendo para você ter a força de pegar a colher e colocar a sopa no olho, depois no ouvido, depois na camisa, depois na boca, por fim. Então, note para que é a potência da glória dele, para toda paciência e longanimidade. Tudo isso é para toda paciência, longanimidade. Esse ânimo vai permanecendo sempre com bom ânimo. Assim, a paciência, o domínio próprio se torna paciência, a paciência se torna piedade.
E a piedade se torna afeto fraternal. E ele se torna amor. E esse é o caminho do reino. Essa é a sobreedificação sobre o fundamento. Essa é a base do galardão das obras que não são para a salvação, sino fruto de ter sido salvados, sem obras, por graça, pelo dom de Deus. Mas isso produz filhos, nascidos de novo, servos. E isso produz vencedores. E a esses vencedores, Deus vai colocar no governo. O que fizeste com tua mina? Senhor, tua mina produziu, tua mina. O que o Senhor me deu, produziu 10 minas. Muito bem, servo fiel. Sobre pouco foste fiel. Que é a fidelidade? Aproveitar a provisão de Deus. Seja sobre 10 cidades, e essa é a recompensa. Não é somente ser um cidadão do céu, ser um governador de uma decápolis. Isso que é galardão do reino. Não é salvação o que produzem as obras. As obras não produzem a salvação. É a salvação que produz o fruto das obras. E são as obras da fé, o amor que aperfeiçoa a fé, as que serão galardoadas no reino. A salvação não é um galardão, é um presente. Mas os salvos servem a Deus por gratidão, não para comprar nada, não para pagar, impossível pagar, por amor servimos a Ele, e o Pai se agrada, então nos dá uma posição no reino dele, que não se basa na fé, sino no amor que aperfeiçoa a fé. Mostra-me tua fé sem obras. E disse Tiago, eu vou te mostrar minha fé por suas obras. A verdadeira fé nos faz filhos, nos dá a natureza divina, nos capacita, diz, me esquecerei dos teus pecados e eu vou pôr meu espírito, eu, disse Deus, vou pôr o meu espírito em vocês e eu farei que vocês andem nos meus estatutos, nos meus mandamentos. Não é para ser salvos pelos mandamentos. Não somos nem judeus nem adventistas. Somos crentes. Mas Cristo produz por graça não somente perdão, sino regeneração, renovação, transformação, conformação à imagem de Cristo. Então, por isso disse aí, fortalecido, verso Colossenses 1:11, com todo o poder conforme a potência da sua glória, para toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que Ele, o Pai, nos fez aptos. Como vamos falar que somos somente corruptos? Em nada somos corruptos, mas não em Cristo nem no Espírito. Somos aptos. Nos fez aceitos e nos fez aptos para participar da herança dos santos em luz, o qual nos tem livrado, como fala Paulo, nos tem livrado da potestade das trevas e nos tem trasladado ao Rei. Você dá conta? Aí já vamos chegar no Rei. É um traslado ao reino do Filho do seu amor, do seu amado Filho, em quem temos redenção por seu sangue, o perdão dos pecados. Então voltamos lá para Pedro. Chegamos a Pedro. Então, chegamos no verso 7, que é amor. E então agora explica. Porque se estas coisas estão em vós e abundam, ou seja, que passaram do Pai ao Filho, do Filho ao Espírito,
do Espírito a nosso espírito, do nosso espírito a nossa alma, sustentada na graça e no Espírito, que coloca nosso corpo em obediência. Porque a lei do Espírito é mais forte que a lei do pecado e da morte, que está sempre na carne, até que este corpo de humilhação se ha convertido em corpo da glória. Mas ainda agora, enquanto vivemos na carne, disse Paulo aos Gálatas, a vida que vivemos na carne, a vivemos na fé do Filho de Deus que nos amou. E Paulo não rejeita, nem nós devemos rejeitar a graça de Deus, vivendo em Cristo. Porque na Adão herdamos a morte, o pecado e a morte. Em Cristo herdamos, e no Espírito, a vida, a natureza divina, o fruto. Então diz aqui, se estas coisas, ele chamou essas coisas as virtudes de Cristo, abundam em vós, estão e abundam, não vos deixarão estar ociosos. Estamos ociosos quando perder